Na Europa, Lula, claro, fez vários discursos. Os feitos na Alemanha foram ruins. Os melhores foram feitos em Portugal e, sobretudo, na Espanha. Foi na Espanha, aliás, que o Lula fez um discurso em que ele faz uma advertência correta, absolutamente correta, ao que têm feito os chamados governos progressistas. E não tratou, claro, especificamente de seu governo, mas também de seu governo. Ele fala na primeira pessoa do plural. Então, o Lula, na Alemanha, foi aquela coisa institucional, como chefe de Estado e de governo, falando com um chefe de governo, o reacionário Merz. E aí aquelas graves avaliações que o governo faz, né, erradas, de que o acordo Mercosul-União Europeia é uma beleza, é uma resposta do multilateralismo. Isso é um erro primário. Né? Primário. É um acordo ruim para o Mercosul, muito ruim. É um acordo que beneficia alguns países da União Europeia e, mais ainda, alguns setores da economia europeia, principalmente na Alemanha e na Espanha. Mas para o Mercosul, um acordo ruim, inclusive com medidas intrusas previstas no acordo, com possibilidade de a União Europeia passar a ditar normas até sobre o modelo de produção agrícola brasileiro e do Mercosul de maneira geral, mas o alvo central desses artigos do tratado é o Brasil. Mas ali era o público. Interessante que, mesmo assim, o Lula conseguiu falar algo que desagradou ao Merz. O Merz não passou recibo. Sim, o Merz, aquele que não tolerou a Amazônia, que ele quer proteger. Né? Mas o Merz, ele ouviu elogios do Lula ao papel econômico e social dos imigrantes. E a Alemanha, assim como a França, assim como o Reino Unido, assim como a Dinamarca, assim como a Suécia, Portugal, eles estão fechando o cerco contra os imigrantes e vendendo para a população a ideia de que os problemas da população são provocados pelos imigrantes. Uma mentira, né? Cínica. E depois de um tempo, claro, extraídos os imigrantes da história, os locais, os trabalhadores locais entenderão que não, que o problema não era o imigrante. O imigrante era apenas um a mais a enfrentar os mesmos problemas, a mesma exploração. Ele não era o problema. A Espanha é uma exceção. A Espanha, embora também com alguns deslizes, né? A recepção a imigrantes, ela está deixando de fora propositadamente o pessoal do Magrebe, o pessoal de regiões que são muito sensíveis para Marrocos. O Marrocos pressionou a Espanha, mas a Espanha pelo menos tem adotado uma política diferente, atacada, claro, pelo Vox, que é o Chega da Espanha, né? E o Chega é o Vox de Portugal. Mas foi em Barcelona que Lula fez a advertência a que nos referimos.
Até porque era uma outra circunstância, ele não estava ali como o chefe de governo ou de Estado. Ele estava como um líder político participando do que eles chamam de mobilização progressista global. Que o pessoal do Vox, do Chega, dos Irmãos de Itália, chamam de comunistas, socialistas. Não, não são. A esquerda revolucionária tem imensas restrições à chamada política progressista, o movimento progressista. Lá era um movimento que reunia progressistas, tanto que se chama Mobilização Progressista Global. E não tem só dirigente de país, mas também representantes ali de grupos ativistas, organizações de diferentes partes do mundo e tal. E aí o Lula disse que as pessoas não devem sentir vergonha em se apresentarem como progressistas ou de esquerda no mundo atual. Lembrando que, mais uma vez, progressista não é socialista ou comunista, como que? São coisas distintas. Ele disse o seguinte: ninguém precisa ter medo, no mundo democrático, de ser o que é, de falar o que precisa falar, desde que se respeite as regras do jogo democrático, estabelecidas, tais regras, pela própria sociedade. Mas foi aí que Lula disse o seguinte: o projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, entregou desigualdade e insegurança, provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós, por isso eu disse, ele falou na primeira pessoa do plural, nós, ou seja, eles, os progressistas, nós sucumbimos à ortodoxia. Sucumbimos. Esse verbo tem um peso específico. É mais do que conciliar, mais do que aceitar, é sucumbir à ortodoxia. E aí ele disse: temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. E aqui está o centro desse discurso. A afirmação de Lula de que os governos ditos progressistas, ou que pretendem ser, e aí pode-se classificar como parte da esquerda, embora nada a ver com a esquerda revolucionária, leninista, etc., mas uma esquerda reformista. E muitas vezes de reformas bem leves, mas mesmo assim são colocadas pelo neoliberalismo e seus autores e porta-vozes como inimiga. Mas o que ele diz é que os progressistas se tornaram gerentes das mazelas do neoliberalismo. E acrescentou: governos de esquerda ganham as eleições com o discurso de esquerda. Depois, praticam austeridade. Abrem mão de políticas públicas em nome da governabilidade. E, de novo, ele usa a primeira pessoa do plural. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos, ela quer comer bem, morar bem, escolas de qualidade, hospitais de qualidade, política ambiental,
quer um mundo limpo e saudável, um trabalho digno, com jornadas de trabalho equilibrada, um salário que permita uma vida confortável, mas talvez a palavra certa seja uma vida digna. Ainda que não exatamente confortável, mas digna. E aqui há pontos interessantes. Quando o Lula diz que os progressistas se tornaram gerentes das mazelas do neoliberalismo, e ele não se excluiu, não excluiu o seu governo da afirmação, tanto que ele diz nós. É basicamente a ideia de que esses grupos políticos, quando chegam ao poder, quando chegam ao governo, correm para serem aceitos por quem de fato governa, a ordem econômica que governa. E não confrontam o fenômeno do neoliberalismo. Pelo contrário, sucumbem. E quando sucumbem, se adaptam. E quando se adaptam, aderem e reproduzem o neoliberalismo. E não há a menor dúvida que esse é o mais importante pronunciamento feito pelo Lula a respeito desse tema em anos e anos e anos. Porque esse é o centro do problema. Mas aí há um outro ponto. Qual a resposta? Aí esse encontro, essa mobilização com Sheinbaum, com Pedro Sanches, que era o anfitrião, claro, quando foi em Barcelona, a resposta que eles dão, e o próprio Lula, é a democracia versus autoritarismo, versus fascismo. Mas aí é que eu me lembro daquela entrevista do Luiz Carlos Prestes, quando ele elogiou o Lula como líder sindical, mas disse que faltava ao Lula conhecimento o que o Prestes chamou na época de literatura do movimento operário. Foi a expressão que ele usou. E há dois autores que morreram há mais de 100 anos, né? Rosa Luxemburgo, que morreu em 1919, assassinada por grupos paramilitares que foram apoiados pelo vergonhoso Partido da Social Democracia, o mais traidor partido da história. Ela foi morta em 1919. Rosa Luxemburgo era genial. E não significa que acertou em todos os diagnósticos, em todas as análises, não é isso. Mas era brilhante, intelectualmente brilhante, genial. E o Lenin, que morreu 5 anos depois, morreu em 24, janeiro de 1924. Ambos escreveram, obras à parte, ambos escreveram sobre imperialismo. E, embora muita gente cite os textos do Lenin sobre imperialismo, citam o que ele elenca como características do imperialismo, etc., há um ponto que é o cerne da tese e que também está nas teses com outra abordagem da Rosa Luxemburgo. O imperialismo não é a realização de uma decisão política de um governo, de um país, de um Estado.
Ele é a realização de uma lei do capitalismo. É como o monopólio. O monopólio não é uma decisão de capitalistas individuais. Vamos formar um monopólio, vamos formar um oligopólio. Ele é uma decorrência, a realização de uma lei do capitalismo. E claro, os países que atendem às exigências elementares para se tornarem imperialistas, inevitavelmente serão, porque é uma lei do capitalismo. E os capitalistas que atendem às exigências elementares para que formem monopólios, formarão monopólios ou serão atirados fora do jogo, porque é uma lei do capitalismo. O fascismo foi um instrumento utilizado no momento de mobilização revolucionária em grande parte da Europa. Grande parte da Europa enfrentava problemas de fome, de preços altos, a carestia, falta de emprego. Outros se recuperavam, mas uma recuperação que não atendia a grande massa. Então, o fascismo é utilizado como resposta, como o aglutinador, aquele que iria aglutinar essa insatisfação popular, para afastá-la dos movimentos revolucionários. Apresentava-se como revolucionário, mas era, na verdade, uma grande arma do próprio sistema e da própria ordem, que, para se manter, utilizou a repressão, a austeridade econômica e a capacidade de transformar indivíduos em pessoas que se enxergavam apenas como parte de um Estado, o Estado Nacional Italiano. Todos de camisas negras. Era Mussolini introduzindo uma uniformidade que destruía a individualidade, mas atacando ao mesmo tempo as organizações dos trabalhadores, dizimando essas organizações partidárias ou sindicais. O mesmo ocorreu com uma expressão típica, diferente da italiana, mas uma expressão típica do fascismo, que é o nazismo. Também produziu essa uniformidade, o Estado alemão e a destruição das organizações dos trabalhadores e de qualquer vulto revolucionário. O fascismo muda de cara, muda de jeito, muda o discurso, muda a sua apresentação, mas a sua origem é a mesma. São movimentos da ordem econômica que, em certo momento, precisam de algo como o fascismo. Em outros momentos, precisam de algo como a liberal democracia ou até a social-democracia europeia. Nos moldes suecos, dinamarqueses, noruegueses, ingleses, franceses, alemães, italianos. E que, à exceção, por enquanto, da Noruega, estão sendo destruídos, porque já não há necessidade, já não há vultos revolucionários. O neoliberalismo não é algo que brotou na cabeça de Milton Friedman e de seus discípulos na escola de Chicago e que produziu o consenso de Washington. Não. O neoliberalismo, você vai encontrar sempre os teóricos certos, né? E aí, Milton Friedman já passou a ser moderado demais. Era a vez do resgate do pensamento da escola austríaca. É preciso derreter, dizimar
todas as conquistas e concessões que tiveram de ser feitas por causa do perigo revolucionário. Era preciso conceder, ceder. Mas sempre eram conquistas, não eram presentinhos. Eram conquistas, com muita luta, com sangue derramado, com prisões, com tortura, perseguições, dificuldade para sobreviver, porque os empregos desapareciam para aqueles que estavam na luta. Agora, esta ordem econômica não vê a menor necessidade de manter essas conquistas e elas começam a ser varridas. O idealizador não é Milei, não é Cast, não é Noboa, não é Takais, não é Meloni. Não é o Montenegro, não é o Starmer, como não foi Tony Blair, aquele que levou para o Partido Trabalhista as bandeiras dos Whigs, né, do Partido Conservador, dos Tories, do Partido Conservador. Levou as bandeiras dos Tories e assimilou inteiramente o thatcherismo dentro do trabalhismo. Eles não são idealizadores de nada. Eles são cumpridores de tarefa. Inclusive, as Thatchers e os Reagans são cumpridores de tarefas na superestrutura da sociedade, que é o Estado. Mas aí vem esses progressistas e acham que seus heróis estão no Supremo Tribunal Federal, onde, aliás, se realiza o aprofundamento dos ataques contra os direitos dos trabalhadores. Cada decisão é um ataque aos direitos, com raríssimas exceções. Não é invariável, mas é quase. E é preciso tratar da dívida. Como trataremos da dívida? Vamos eliminar investimentos públicos, precarizar o serviço público, mas não falemos da dívida. Não falemos que ela se tornou um instrumento de acumulação de capital e de transferência de riqueza pública para os cofres de pouquíssimos. É uma adesão, é um gerenciamento das mazelas, porque aí é diferente. Essas pessoas têm preocupações sociais, então elas tentam amenizar, mitigar as mazelas. A desigualdade, o empobrecimento geral, a precarização do trabalho, a fome, a velhice desamparada. Tentam mitigar, mas cada vez com menos recursos. Porque a dívida está drenando os recursos para os cofres de pouquíssimos. Mas e a dívida? Não é legítima? Façam uma ampla, vasta, profunda auditoria. E descobrirão que não, grande parte é transferência de dívida privada para a sociedade. Grande parte se deve a mecanismos de indexação que tornam a dívida impagável, com juros cada vez maiores e a dívida crescendo enquanto os juros cada vez maiores são pagos. A questão não é apenas a defesa da democracia. Porque a democracia que estão defendendo é exatamente uma das expressões dessa mesma ordem. E por isso, e esse é um ponto central no que falou o Lula, eles agora são o sistema. E é óbvio, há uma insatisfação geral no mundo
no mundo. Os trabalhos cada vez são menos compensadores, a vida é difícil, a precariedade de tudo, a fragilidade das relações econômicas, a falta de perspectiva. Isso para quem tem trabalho, fora a multidão que não tem. Na Índia, no Paquistão, na Inglaterra, na França. Ah, mas lá você tem um colchão social que está sendo cortado à faca, esvaziado. E terão de se deitar no chão. E aí vem aqueles que são projeção e expressão do sistema, mas dizem, nós somos o antissistema, o contra-sistema. E claro, isso atrai a massa de desesperados. Não adianta travar a luta no campo do discurso, no campo limitadíssimo da institucionalidade. É preciso apontar as causas de todos esses fenômenos. E elas têm uma origem só, que é essa ordem socioeconômica, que teve seus anos dourados, que são evocados sempre, mas esses anos passaram. E agora o que há é uma acumulação brutal de riqueza por uma minoria ínfima e relações socioeconômicas cada vez mais opressoras, precárias e fatais. Fatais para a perspectiva, para a dignidade, a perspectiva de uma vida digna, de uma vida decente, sem sobressaltos, só isso. Só isso. E até isso está sendo arrancado. A ideia é, temos gente demais e, portanto, não precisamos fazer concessões. E esse excesso de gente já não se organiza, já não se identifica como classe, mas apenas como um monte de indivíduos perdidos.